Capítulo quanto? Capítulo 16. Capítulo 16, João. 16, Versículo 14. Oh, glória. 16, 14. João 16, 14. 14, 16, 18, 26. Rapaz, é João 16. Versículo 14. Está escrito assim: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Um pouco e vocês não me verão. Eita Deus. Perdão, deixa eu... Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco e me verão de novo. Deus. Então alguns discípulos disseram uns aos outros: Quem vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão, mas e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: Quem vem ser um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. O 26, 18. Versículo 18, né, amigo? Versículo 18, agora o 26, queridos. Versículo 26. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome, e eu lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Ficou meio paralela essa leitura. Eu li totalmente o contrário, pastor. Espera aí. Deixa comigo. Deixa comigo. João 16, capítulo de número 16, capítulo de número. Eu leio e você toca fogo. Deixa comigo. Versículo de número. Ah, é 14? Deixa comigo agora. Deixa comigo agora, não está em casa. Bate aí. Vamos lá. João 14. Para não dizer que eu não faço o que o pastor não manda, eu não vou fazer o que ele manda, não. Vou ler do 15, só de raiva. Ele é rebelde? Ele é rebelde. Quem encontrou? João 14, 15. Está escrito assim: Se vocês me amam, diferença, guardam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Eita glória. a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Senhor. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem. Meu Deus, estão desviados. Vou ler de novo.
vocês o conhecem, Glória a Deus. porque ele habita com vocês Aleluia. e estará em vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixarei Meu Deus, que coisa linda do fiquem céu. órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. No entanto, mas vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos amados irmãos, hoje iniciaremos um estudo sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Glória a Deus. A terceira pessoa da divindade. Não é trindade, porque trindade são três pessoas diferentes. Mas é divindade porque a essência do Pai está no Filho e a mesma que está no Filho Glória a está no Deus. Espírito. Aleluia. E Jesus é tão glorioso que antes de ser crucificado prometeu que essa essência habitaria sobre cada um de nós. Ou seja, dentro de nós temos a essência do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Se aprofunde nesse assunto, querido. Sugue até a última gota de suor do seu pastor. Pegue pesado com o pastor, faça perguntas, questione, deixe o pastor olha, ele está com cabelo, deixa ele ficar careca. O pastor não pode ter cabelo, não. Não pode, o pastor tem que ser careca. E é. Eu fico doente quando nos estudos você fica calado. O pastor dá aula e faz pergunta para ele mesmo. Vai se pode, Fabiano. O pastor está dando aula e fala, vocês não perguntam, então eu vou perguntar. Estudo, irmãos, é para tirar dúvidas. É para vocês aprenderem. Vocês não podem chegar em casa e ficar, mas será que, como que é aquilo que o pastor falou mesmo? Se tem dúvida, tire aqui dentro. Chegue em casa com sua mente totalmente sem dúvidas alguma, só para adorar ao Senhor. Amém? Vocês vão tirar suas dúvidas aqui? Se eu ver alguém com cara de dúvida e não perguntar, eu tiro o sapato e jogo. Só de raiva. Vamos orar para entregar para o pastor. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua bondade, misericórdia e poder sobre nossas vidas. Espírito Santo, se faça presente sobre esse ambiente, sobre esse estudo. Pai, em nome de Jesus Cristo, desbloqueia a nossa mente, Senhor eterno, para entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor eterno, nós possamos fazer igual o salmista Davi fez, guardar os nossos corações para não pecar contra ti. Aleluia, Senhor, em nome de glória a Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, através da tua doce palavra, possa entrar em nossas almas, em nosso coração, em nosso ser, que ele possa fazer morada, que ele possa nos transformar, nos renovar e nos avivar através da tua doce palavra. Senhor, que essa palavra ministrada possa trazer cura aos nossos corações, cura ao nosso corpo físico e às nossas almas. Seja conosco e fica conosco. Usa o teu filho em nome de Jesus. Só para falar para vocês que ainda não são batizados com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo em um culto de ensino. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Meu Deus. Glória a Deus. Como que é o nome do nosso amigo? Fabiano e Eliane. Fabiano e Eliane. Glória a Deus. Eliana ou Eliana? Tu falou certo. Fabiano Você que e tá Eliane. papai. Glória a Deus. Prazer em conhecer vocês. Glória a Deus.
olhando assim não parece não, mas a fala é igual. Ele não parece? Tá, Olhando assim eu não vejo não, mas ele falou ali, já deu que é o mesmo timbre de voz. É irmão do nosso irmão Flávio. Glória a Deus. Queridos, como o nosso irmão, o pastor, o presbítero Tiago, falou, vamos estar dando hoje início a este assunto sobre o Espírito Santo. Ele tinha me falado para nós estar dando esse estudo, porque Deus colocou no coração dele o desejo de fazer um culto para a busca do Espírito Santo. Então, nos proporcionou estar falando sobre isso para que os irmãos possam ter um pouco mais de intimidade sobre o Espírito Santo, né? Glória a Deus. E eu não tinha falado nada ainda em casa, para minha esposa, nada, e ela foi juntar uns negócios lá para jogar fora e tudo de um lado de outro. Aí acabou achando justamente esta revista, que é da CPAD, que fala sobre sobre o pentecostalismo, que vai falar sobre o Espírito Santo. E aí ela chegou lá, tem umas revistas lá e tal, e quando eu for olhar, eu falei, nossa, rapaz, glória a Deus. Então, eu vou usar isso aqui mesmo. E tinha algumas a mais, tinha 5 revistinhas, né? Distribuí algumas aí para os irmãos que vão participar. Não dá para todo mundo, mas se os irmãos quererem, os irmãos conseguem, tá? Baixar, tem em PDF. Só entrar no site da CPAD lá que vocês conseguem. O título da lição é o verdadeiro pentecostalismo. Aí você acha lá essa lição lá, é bom acompanhar em casa, né? Glória a Deus. Os irmãos que eu passei a revistinha é para vocês estudar em casa. Hoje não dá que nós vamos falar sobre o primeiro, mas o segundo assunto, que é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, você estuda em casa e aqui você vai tirar as suas dúvidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas os irmãos que não têm a revistinha, não se preocupe, você vai aprender da mesma forma. Glória a Deus. Abra aí para mim. Efésios 4:30. Os irmãos que são novos, né? Isso aqui era a revistinha da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, né? Eu aprendi a ensinar, aprendi a pregar com as revistinhas da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre fui um aluno ácido, nunca fui de faltar na Escola Bíblica Dominical. Um dos melhores cultos das Assembleias de Deus. Nós não temos ainda a Escola Bíblica Dominical por falta de estrutura e algumas coisas a mais. Mas quando nós estivermos aí totalmente organizado, ministerialmente falando, nós vamos ter a nossa Escola Bíblica Dominical. É algo maravilhoso. Glória a Deus. Fui aluno, depois fui professor, depois fui superintendente da Escola Bíblica Dominical. Efésios 4:30. Todo mundo achou? Amém? No 3 você lê em uma só voz. 1, 2, 3. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Opa, glória a Deus. Quem estava no estudo passado? Meu Deus. O primeiro assunto foi o quê? Redenção. O primeiro pilar da salvação? Redenção. Redenção. Glória a Deus. Há uma diferença aqui, porque nós falamos sobre a redenção, que foi um resgate feito através de um pagamento. Lembra? Através de quê? Pagamento. Através de um pagamento. Tudo bem, Rubens? A redenção significa resgate. Então foi um resgate feito através de um pagamento. Tá? Então havia um preço que deveria ser pago. Jesus pagou na cruz
e aí nós fomos resgatados, tá? Este selo do Espírito Santo é também para um resgate, mas este resgate não é um resgate feito por pagamento, tá? Jesus pagou, então eu fiquei livre da dívida. O Espírito Santo nos selou para o dia da redenção, o dia do resgate. Só que esse resgate agora não é mais com dinheiro, tá? Eu vou citar filmes, tá? Porque são algo que todo mundo vê, todo mundo assiste, tá? Mas isso acontece no mundo real, tá? Há o resgate, sim, que é feito através de um pagamento, ou através de uma troca de uma pessoa por outra, tá? Estamos falando de autoridade. Há o resgate, que é aquele resgate que você vê nos filmes, que tem um grupo preso em algum lugar e vão os soldados, e eles marcam ou com a luz de... Como é que fala essas luzes? Infravermelho, ou com fumaça. Às vezes fala no rádio, tá marcado com fumaça verde, amarela. Aí marca, aí o helicóptero que vem, aquelas pessoas que estão marcadas é que eles levam, porque as pessoas que devem ser resgatadas. Se tiver alguém lá, irmão, chorando, chora de pé junto, eles não levam, porque só leva aqueles que foram marcados para ser resgatado. O helicóptero só vai lá buscar aquelas pessoas que foram marcadas para ser resgatadas. Irmãos, estão entendendo? O Espírito Santo marcou você para no dia desse resgate. Quem é que vai fazer esse resgate? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que o Senhor Jesus vai vir sobre as nuvens, tá? E a igreja será resgatada. Que resgate é esse? É o arrebatamento da igreja. Alguém pode ser bom, alguém pode ser lindo, maravilhoso, rico, pode ser o que for, mas se não tiver marcado, o helicóptero que chama o Espírito Santo não vai levar. Tem que estar marcado pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo escreve: não entristeça o Espírito Santo, porque é ele que te marcou para o dia do resgate. Então, nós temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Pastor, mas como não vamos entristecer o Espírito Santo? Ele é uma força cósmica. Isso aí são alguns camaradas que falam, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa que tem personalidade. É o que nós vamos falar aqui hoje. Se o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele tem personalidade, ele sim entristece e ele também se alegra. E diz ainda a palavra que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. É o que a palavra de Deus diz. Então são requisitos de uma pessoa. Você fica triste? Fica, né? Você tem ciúme? Tem. O Espírito Santo também tem. Então ele é uma pessoa. Glória a Deus. Então são 13 lições. 13 lições nesta revista falando sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós não vamos esperar até o final dela para fazer o culto. Já comecei aqui com o Diácono. E no meio da lição aí, quando eu perceber que os irmãos estão com vontade mesmo de receber o batismo do Espírito Santo, nós vamos estar programando este culto e vai ser uma bênção em nome de Deus, Jesus. aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos para a introdução, porque o objetivo desta lição é explicar isso aqui, tá? A relação do Espírito Santo com as Escrituras, a relação do Espírito Santo e Jesus, tá? E o que o Espírito Santo governa o mundo e o ser humano, tá? O Espírito Santo está nesses pontos aí, tá? A Bíblia afirma que o Espírito Santo ele age no mundo e no ser humano. Relacionar a pessoa do Espírito Santo com Jesus e apresentar a relação do Espírito Santo com as Escrituras Sagradas da Bíblia. Quem está com revista, introdução. Quem não está, ouça que a Bíblia diz que bem-aventurados são os quê? Bem-aventurados os quê? Os que ouvem. Glória a Deus. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Tá?
Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Os pentecostais falam igreja pentecostal. Você é o que? Você é pentecostal? Não estamos separando o tipo de pessoas, tá? Nós estamos falando sobre salvação, tá? No dia da redenção, vai o barulhento, vai o quieto, vai a igreja que é quietinha, vai a igreja que é barulhenta. Não tem nada a ver com religião, tá bom? Algumas crê na manifestação do Espírito Santo e outras não, mas isso não tira o direito da salvação, ok? Então, coloque isso de lado, tá? Mas quando fala em Pentecoste, pentecostalismo ou pentecostal, está se referindo à experiência desta igreja ou desta pessoa com a manifestação do Espírito Santo, que a principal dela é o batismo no Espírito Santo. Os dons espirituais, isso são manifestação do Espírito Santo. Que hoje, tá? Eu falei no domingo, na ceia, que não se vê mais, não se presencia mais a manifestação do Espírito Santo que vem através do batismo no Espírito Santo. Isto é um erro que vem cometendo ao passar do tempo, que não se fala mais. Foi o que eu falei, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você prega a palavra de Deus sobre aquele assunto, a pessoa que está ouvindo vai gerar nela fé para ela receber aquilo que você está pregando. Então, se não fala sobre o batismo no Espírito Santo, como que o novo convertido que vem para a igreja, ele vai buscar o batismo no Espírito Santo se ele nunca ouviu falar? Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai falar sobre a igreja de Pedro. Pedro, eu esqueci o nome da cidade agora, mas Pedro ganhou muitas almas para Jesus. E Paulo vai visitar a igreja de Pedro. E quando Paulo chega na igreja, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Paulo pergunta para a igreja: vocês já receberam o Espírito Santo? E alguns deles se manifestam dizendo: mas como assim? Nós nunca ouvimos falar. Pedro, irmãos, encheu a igreja e não falou do Espírito Santo. A característica de Pedro era outra, tá? Pedro era um homem doutrinário. Então, Paulo fala assim: ó, sentam que eu vou pregar. E Paulo prega, Paulo ensina sobre o Espírito Santo, e depois de Paulo pregar, ele ora, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, para você receber, você precisa ouvir falar disso, tá? É igual há muito tempo, né? Quando eu me converti, já não era tão assim. Principalmente a igreja Assembleia de Deus era em geral, mas algumas era mais, e a Assembleia de Deus enfatizava muito sobre isso, que a igreja Assembleia de Deus não falava sobre prosperidade, tá? Que algumas exageram. Nada pode ser, a Bíblia não tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo, tem ensino para tudo, tá? Deus não proíbe ninguém de ser próspero. Deus não proíbe ninguém de ser rico. Deus não proíbe ninguém de ter dinheiro. O que a Bíblia proíbe é o amor ao dinheiro, em que você dedica tanto seu amor a ele, que você esquece do Criador. Isto a Bíblia condena, tá? Mas ser próspero não, tá? E antigamente os evangélicos eram considerados como miseráveis. Pessoas miseráveis, pessoas pobres, tá? E isso foi mudado. O erro é que alguns, né, se exageram demais, aí falam só sobre prosperidade, e tem muitos, né, que são corruptos. Sim, no meio evangélico tem pessoas corruptas, tá? E usa esse tema para adquirir riqueza, tá? Mas isso não proíbe você de ser próspero, de você buscar riqueza, de você ser um empresário próspero, bem sucedido. Isso não impede, tá bom? Mas o pentecostalismo é conhecido por isso, pela experiência com a manifestação do Espírito Santo. Quem se diz Pentecoste e ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, ele veio com defeito de fábrica. Ok? Se você diz que é pentecostal e você tem vergonha de dar glória a Deus, você está com defeito de fábrica, precisa passar pela máquina de novo, para fazer uma reforma, tá? Porque se você diz que é pentecostal,
Você não pode ter vergonha de dar glória a Deus, porque essas são a manifestação de um crente que se diz pentecostal. Glória a Deus. Como a grossolalia, uma palavra difícil de falar, que quer dizer línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Ok? Isso aqui é a introdução para você perceber o que a lição ela vai falar, né? Sobre essas experiências com o Espírito Santo, identificar principalmente, eu preciso entender principalmente, que o Espírito Santo é uma pessoa. Se nós tivéssemos tido a experiência de conviver ou de viver com Jesus, eu ia falar agora, você lembra de Jesus? Aí o Rubens ia falar, lembro sim, pois é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Você viu Jesus, viu, você tocou nele, toquei, você andou com ele, andou. Foi então, o Espírito Santo é a mesma coisa de Jesus. O que foi que Jesus falou para os discípulos? Eu vou e o Pai vai enviar o quê? Outro. A palavra, o segredo do texto está na palavra outro. Que este outro, dentro do contexto que ele está falando, é outro, é igual, a cópia, como se fosse um irmão gêmeo, tá? Enviou outro igual, com as mesmas características, tá? Então o Espírito Santo é Jesus, só que invisível. Jesus, os discípulos andavam com ele. Jesus, os discípulos tocavam em Jesus. Almoçou com Jesus, tomou café com Jesus, subiu o monte com Jesus, tá? O Espírito Santo é a mesma coisa, só que o Espírito Santo agora eu não vejo, mas eu sinto a presença dele, tá? Eu tenho experiência da sua manifestação. Jesus ainda vai comparar e a Bíblia vai fazer uma relação do Espírito Santo com o vento, tá? Você vê o vento, você sabe que cor é o vento? Eu esqueci seu nome já, filho. Fabiano, não que eu sou assim, até eu acostumar, mas depois que eu lembrar, não esqueço mais. Você sabe a cor do vento, Fabiano? Não. Mas você sabe que o vento existe, não sabe? Por causa de quê? Tá? Pelo toque? Ou seja, que é a manifestação do vento. O que você vê não é o vento, você vê a manifestação do vento. Você sabe quando está ventando e ainda mais, quando o vento está forte e ainda mais, a direção do vento. Verdade. Você sabe que o vento está para o norte, você está para o sul. Por causa da manifestação dele, você percebe que o vento está indo ou se o vento está voltando. Por causa da manifestação. Então o Espírito Santo, eu não vejo o Espírito Santo, eu não vejo ele, mas eu vejo a manifestação dele. Eu sinto a presença dele, tá? E principalmente, individualmente, ninguém tira de mim a realidade do Espírito Santo. Porque eu vivia na macumba, eu era um cachaceiro, eu era prostituto, roubava, e o Espírito Santo, que depois eu vim descobrir que estava na palavra, ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Que é o que a Bíblia diz. O Espírito Santo quem convence o homem que ele é pecador, que foi feito por ele uma justiça e que existe um tribunal que ele vai ter que passar. Tá? Pecado, justiça e juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nenhum de nós tem a capacidade de convencer uma pessoa a crer na realidade do Espírito Santo. Só ele tem essa capacidade de ir, como diz Hebreus capítulo 4, que ele, através dele, ele conduz a palavra e ela vai como uma espada, mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir as intenções do coração. Glória a Deus. Então vamos lá, para o primeiro ponto da lição. Quem está com a lição, acompanhe o primeiro ponto. A relação do Espírito Santo nas Escrituras. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo. A Bíblia mostra. Eu te dei lição, ainda? Eu te dei revista? Cadê? Não, mas aí é para estar acompanhando. Se você não for acompanhar, dá para outra pessoa. A relação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade e sobre a sua personalidade, sobre os seus atributos divinos
e as suas obras de acordo com a revelação da Bíblia. Então, de acordo com a revelação da Bíblia, nós crentes vamos aprender sobre a divindade. O Espírito Santo é Deus. Já falo aqui. O Espírito Santo é Deus, pastor? Olha eu já fazendo a pergunta de vocês. Tá? Então, o Espírito Santo, ele é divino. Ele é Deus. O Tiago falou aqui, e eu concordo, eu não gosto de usar a expressão divindade. Tá? Eu gosto de usar a expressão... Não, foi divindade? Contrário, Não. contrário. Ao contrário. Eu não gosto de usar a expressão trindade. Mas eu uso a expressão divindade, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Tá? Mas, eu já até esqueci ela, sabe? Eu tenho que ficar lembrando. Como que é? Primeiro eu falei? Trindade. Por que você fala em tri? É três. Dade é Deus. Então eu estou falando de três deuses. Tá? Apesar que eles são três e são Deus. Mas quando você usa a trindade, você está personalizando três pessoas distintas. Tá? Então, eu gosto de usar a expressão divindade. Tá? E é um assunto, eu estava falando para o presbítero Alex, a gente conhece o Espírito Santo já, a gente tem experiência com o Espírito Santo. Como eu falei, a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi o Espírito Santo que me fazia entender a palavra de Deus, que eu não conseguia entrar na minha cabeça, que esse negócio de ser crente. Tá? E um dia, simplesmente, a minha mente abriu e eu fiquei uma pessoa que não queria ir para a igreja, tinha raiva de crente, queria matar o pastor, tá? Não, onde via um crente, ele passava 100 metros de distância, agora estava ansioso por dia do culto. Eu queria a hora do culto, porque eu queria correr para ir para a igreja, porque eu queria aceitar Jesus. Como que acontece isso? Não tem outra explicação. O Espírito Santo que colocou isso dentro de mim. Tá? Mas quando você vai falar, para você explicar algo, porque o Espírito Santo é sobrenatural. Ele é real, mas ao mesmo tempo eu não posso ver. Eu não consigo apalpar. Mas ele é real. Então, aquilo que eu entendo é difícil de eu explicar. Então, eu creio que o Espírito Santo, se houver alguma dúvida em você sobre ele, ele vai fazer revelar ao seu coração em nome de Jesus. Mas eu tenho uma teoria, que foi algo que fez com que eu entendesse o que é a divindade de Deus. O que é Deus em três personalidades. E, no meu entender, foi muito simples. Foi muito simples. Por exemplo, ó. O ser humano é uma alma, amém? Amém. Que possui um corpo e um espírito. Isso aqui é o ser humano. Tá? O ser humano é uma alma que possui um corpo e um espírito. Então ele é trindade. Graças. Essa palavra aí que você falou. Você olha, eu olho para você e vejo uma pessoa, certo? Eu vejo uma pessoa. Mas eu vou esquecer um pouquinho a Bíblia, tá bom? Porque tem muitos, a Bíblia, não sei o que, então vamos para a ciência. A ciência fala isso aqui. A ciência prova que o ser humano é 3 em 1. Tá? Aliás, não é só o ser humano. Se você for para muitas coisas também vai ser 3. Cabeça, tronco e membro. Tá? Corpo, alma e espírito. A árvore também é 3, né? Esqueci como que é o da árvore. Mas são muitas coisas. Céu, terra e mar. É muita coisa, que é 3. Se você for, eu já vi um camarada falando sobre isso, é incontável as situações que são 3. Tá? Então, curiosamente, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Então, eu entendi Deus como divindade por isso aqui. Porque eu olho para mim e eu vejo uma pessoa. Só um. Mas eu não sou só um. Eu sou um corpo, uma alma e um espírito. Agora explique para mim. A alma, você vê uma alma por aí? Não, né? Você não vê uma alma por aí. Nem também o corpo. Ah, pastor, não. Se tirar a alma, o que acontece com o corpo? Morre. Tá? Você vê o espírito andando por aí sozinho?
Não. Então, ele é um ser que ele se completa e nenhum invade o outro. Tá? Alma é alma, corpo é corpo e espírito é espírito. Tá? Quando for dividir isso aqui, é a morte que faz isso. Que a gente coloca aquele anjo lá, com aquela espada lá, e vestido de preto, aqui não tem nada a ver, o anjo não é uma morte. A morte é uma separação. A morte separa a alma do corpo e do espírito. Tá? Que é a segunda morte, que Jesus falou sobre que nós não vamos participar da segunda morte, porque essa separação vai ser eterna. Tá? A alma vai estar eternamente ou no céu ou no inferno. Tá? Então, aqui é o ser humano, e nenhum invade o outro, e você olha e vê um só. Você vê um só. Não tem como você ver o ser humano dividido em três. Então, a mesma coisa é Deus, sendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um ser que tem três personalidades. Tá? Eu entendi a divindade de Deus assim. Tá? É um ser divino, é Deus, tá? O Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus. Houve essa, entre aspas, tá? Houve essa divisão, entre aspas, por causa de muitas coisas que não dá para a gente ir muito além aqui. Mas no estudo que a gente falou sobre os pilares da salvação, a gente citou algo sobre isso. Por que Jesus teve que vir? Tá? Por que Jesus teve que nascer do ventre de uma mulher? Tá? Ele precisava pagar um preço, e para ele pagar esse preço, ele teria que se tornar como um ser humano. Tá? Senão, como que o diabo não ia aceitar isso? Mas como assim um ser divino vai assumir o pecado do homem se ele nunca experimentou o pecado? Então Jesus teve que nascer. Ele não pecou, mas ele nasceu de uma pecadora que era Maria. Tá? Então, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e Deus é Deus. Tá? Então, a divindade, nós vamos aprender sobre isso, a sua personalidade. Então, o Espírito Santo, ele tem personalidade. Tá? Uma pessoa. Não é porque não é visto que não pode ser uma pessoa, ou não é porque não se vê que não existe. Acabei de citar o vento. Não é porque você não vê o vento que o vento não existe. A personalidade do Espírito Santo, os seus atributos. O que é atributo? Atributo, irmãos, é algo que é atribuído a uma pessoa ou a um ser. No caso, nós estamos falando de um ser que é o Espírito Santo. Então, ele tem atributos, ou seja, algo que foi tributado a ele. Só o Espírito Santo tem. Tá? E um deles é a convenção, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo tem essa personalidade, essa capacidade de fazer isso. Tá? Atributos, os seus atributos divinos e as suas obras, de acordo com a Bíblia. As suas obras, a obra do Espírito Santo na terra, na vida do homem. Então vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro, que é a divindade. A divindade do Espírito Santo. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito Santo aparece como Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Qual que é a forma batismal? Eu vos batismo em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma batismal que se ensinou foi Jesus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está dando atributo aos, entre aspas, aos três. Tá? Então, se alguém chegar e falar, eu te batizo em nome de Jesus, está batizado? Não. Você não faz a pergunta, eu faço. Tá? Se alguém for batizado e falar assim, está batizado em nome de Jesus, está batizado ou não? Vocês ficam em dúvida, né? Está batizado, irmão. Eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus.
Então, quando Jesus falou assim, ó, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós usamos essa expressão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se usar o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome do Espírito Santo, está batizado, porque ele é só um. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, então é só um. Tá? Então, a forma batizal indica que o Espírito Santo, assim como Jesus, também é Deus. Tá? Está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ler que é isso aqui que está escrito. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente a fórmula batismal é trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Vamos ler a Bíblia? Amém? Amém. 2 Samuel capítulo 23. Versículo 2 e versículo 3. Pode ler quem achou. Vocês estão acompanhando a revista, quando vocês verem uma referência bíblica aí, vocês já fica alerta já que eu vou mandar ler. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e versículo 3. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel. Alguém pode ler, que a minha Bíblia não está dando certo. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus. Tá bom. O Espírito de Deus falou, e a sua palavra está na minha boca. Então primeiro ele falou do Espírito, ok? Aí depois ele vai falar quem é o Espírito, o Deus de Israel. Aí depois ele vai citar Jesus ainda, a rocha. Jesus é o quê? Não é a rocha? A rocha de Israel, não é isso? A rocha de Israel. Então a palavra está afirmando que quem falou foi o Espírito Santo na boca dele, e a sua palavra estava na sua língua. E depois vai falar quem é esse Espírito Santo, o Deus de Israel, a rocha de Israel. Então a Bíblia afirmando que o Espírito Santo é Deus. E 1 Coríntios 3,16 está aí na revistinha. Quem está com a revistinha, lê para mim. Não sabeis? Vai lá. Quem está com a revistinha, vai lá. Vai, Tamires. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se o Espírito de Deus está em mim, e Paulo vai afirmar que você é templo de Deus. Se você é templo de Deus, alguém tem que habitar nesse templo. Quem é o templo? O Espírito Santo. Então, primeiro fala que o meu corpo é templo de Deus. E depois fala que o Espírito Santo habita em mim. Então, para Paulo, tanto fazia ele falar do Espírito Santo, Deus, ou falar Espírito Santo. Para ele, tanto faz. Porque ele sabia que ele estava falando da mesma pessoa. Tá? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, é a afirmação da palavra, indicando que o Espírito Santo, ele é Deus. Tá? Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim, habita no crente o Deus trino e uno ao mesmo tempo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Deus e o Espírito Santo é o mesmo Deus. Lê para mim João 14, 23. Não, a gente lê, não foi?
João 14, 23. Cadê as meninas aí, que elas tão rápido? Cadê? Vocês estão rápido aí? Estava passando na frente de todo mundo? Tô dormindo hoje. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que você está ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. 23, né? João 23. João 14, 23. 24, perdão. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viveremos até ele e faremos nele nosso lar. Glória a Deus. Faremos nele, no plural, né? Faremos nele, ou seja, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Faremos nele morada. Então, quando a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, você é templo de Deus. Está em nós o Deus Trino e o Deus Uno ao mesmo tempo. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Não cabe nisso aqui, mas é por isso, irmão, que você tem que ter cuidado com o seu corpo. Porque ele é a habitação do Espírito Santo. Tá? A habitação de Deus. Então, entendemos aí que o Espírito Santo é Deus. Amém? Tem mais referência, irmão, mas o tempo não dá. Mas você que está com a revistinha, pode conferir aí. Tem mais 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Tá? Glória a Deus. Amém? Amém. O Espírito Santo é Deus? Amém. Entendeu agora? Glória a Deus. Vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Constitutivo quer dizer fundamental, ou os fundamentos. As Escrituras revelam os elementos fundamentais dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. Mas ele citou aqui esses três: o intelecto, a emoção e a vontade. O espírito é inteligente e racional. Então, esses atributos do intelecto que provam também a personalidade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é inteligente e intelectual. Vamos ler a Bíblia? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. O Espírito Santo é inteligente e racional. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Viu aí? A inteligência e o intelecto do Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, todas as profundidades, é conhecida pelo Espírito Santo. É por isso que quem conhece o homem é ele mesmo, por causa do Espírito humano que está dentro dele. Todo ser humano conhece ele. Por isso que ninguém conhece ninguém. Só ele mesmo que conhece ele mesmo. Não tem a expressão que a pessoa fala: ah, rapaz, você não me conhece. Porque ele conhece ele mesmo. Ele sabe da capacidade dele. Ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe o limite dele, até onde ele perde as estribeiras, como diz o baiano, né? Então o ser humano ele se conhece. E o ser humano que é racional, conhecendo ele, quando para ele não se ver em confusão, ele percebe o limite dele. O que ele faz? Ele sai fora, porque ele não quer entrar em confusão. Tá? Então ele se distancia, sai da discussão, porque ele conhece ele sabe até onde ele pode ir. Tá?
A mesma coisa, Deus só conhece Deus quem tem o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você precisa buscar o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo vai te revelar as profundezas de Deus, te revela os segredos de Deus. Tá? Antes de eu ser crente, irmão, eu li a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia antes de eu ser crente, tá? Nem sonhava, tá indo para a igreja. E eu pegava aquela Bíblia, por algumas vezes eu abria, via aquelas letras pequenas, falei, misericórdia, Deus é mais, nunca vou ler isso aqui, não entendia nada. Tá? Mas aí depois de eu crente, rapaz, eu fui ler a Bíblia, parecia um outro livro. Tá? Era um outro livro totalmente diferente, porque já tinha o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela as profundezas da palavra de Deus. Você vai ver por aí pessoas que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas é macumbeiro, adora imagem de escultura, tudo que a Bíblia é contra, faz tudo que a Bíblia é contra, mas ele já leu a Bíblia não sei quantas vezes, 50 vezes. Mas por quê? Porque só lê, não tem o Espírito Santo para revelar os segredos que está por trás das letras. E isso só quem faz é o Espírito Santo, porque ele é inteligente, ele sabe e conhece de todas as coisas. Aleluia. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Romanos 15:30 e Efésios 4:30. Quem está com a revista, irmão, já abre, já fica já afiado. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatias comigo nas vossas orações por mim e a Deus. Rogo-vos, pois, irmão, pelo amor do Espírito. Que Paulo está afirmando? O Espírito Santo ele ama. O Espírito Santo tem amor. Rogo, pois, irmãos, pelo amor do Espírito, que vocês combatem comigo. Efésios 4:30. O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Vocês estão percebendo que esse versículo estava bem no texto. E não entristeçais, ou seja, o Espírito Santo tem sentimento. Tá? Como que você entristece uma pessoa? Com palavras negativas. Quando você decepciona aquela pessoa, né? Quando alguém te decepciona, você fica triste. Então, o Espírito Santo ele tem esse sentimento de tristeza. Tá? Lembra que eu falei domingo? Estava falando sobre a redenção? Que o pecado, ele não tem domínio mais sobre o crente. O crente, ele é Deus. Não, o crente pode, acontece dele pecar. Mas o pecado não é mais um costume, é um acidente. Então, quando o crente que tem relação com o Espírito Santo que ele peca, ele já baixa o semblante, ele se entristece. Porque não é ele, mas o Espírito Santo que estava nele percebeu a decepção e assim se entristece. Então, o Espírito Santo tem essa personalidade de se entristecer. Ele não colocou aqui a referência, mas eu acabei me esquecendo de procurar. Mas se os irmãos lembrar aí, pode citar aí, tá bom? Que fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quem lembrar desse versículo aí, pode falar. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. O Espírito Santo tem vontade própria, tá? Não é os outros que colocam a vontade nele. Ele tem a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Isto mostrando e provando a Bíblia a personalidade do Espírito Santo. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigissem a Bitínia. Atos 16, versículo 7. Tá? Quem já leu conhece essa história. Paulo estava fazendo viagens e Paulo prolongou a sua viagem para Bitínia. À noite, o Espírito Santo não deixou, mandou alguém amarrar um cinto, e Paulo, eu não lembro como direito, ele fez dar uma revelação lá e proibiu Paulo de ir até Bitínia. Tá? Então foi vontade do Espírito Santo. Paulo queria, mas o Espírito Santo falou: você quer, mas eu não. Você quer ir, mas você não vai, porque é a minha vontade que você não vá. E preste atenção, antes, você já leu essa história, sabe?
Ah, você leu? Antes ele recebeu uma revelação, que a Bíblia diz que foi pelo Espírito, para ele ir até Betínia. Veja só, aí você fala, mas é contradição da palavra? Não, é vontade do Espírito Santo. Ah, como assim, pastor? Quantas vezes você falou para alguém que ia e depois não foi? Quantos já fez isso aí? Não vai dizer que você não fez, não, que você está pecando. Quantas vezes a pessoa já falou para você, vamos fazer tal coisa? Falou, rapaz, sabe o que é bom? Acho que é bom não, vamos deixar para amanhã? Quantas vezes aconteceu isso? O Espírito Santo revelou e mandou Paulo pedir, mas depois o Espírito Santo não tem personalidade? Ele falou, sabe de uma, Paulo, acho que não é bom você ir não. Pronto, é o Espírito Santo, é uma pessoa que tem personalidade. Se ele não tivesse personalidade, ele não faria isso, tá? Mostrando a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, está aí na revistinha. Lê aí para mim. Mais um só, lê aí, não está com a revistinha? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, e repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer. Então é vontade, personalidade. É vontade dele distribuir os dons que é dele, atribuído a dele, isso é atributo do Espírito, né? Distribuir os dons. Se ele querer me dar um dom, ele me dá. Se ele não querer, ele não me dá. Ele vai dar lá pro o crente que a gente julga, né? Pô, aquele crente não ora e não sei o quê, mas o Espírito Santo dá um dom a ele, pronto, e eu tenho que ficar quieto. Porque Jesus falou que o vento sopra onde quer e ninguém tem que reclamar. Você vai reclamar do vento como? Então o Espírito Santo, ele faz como ele quer. Vocês não vão fazer nenhuma pergunta, não? Porque eu vou fazer. Né? Vou perguntar para vocês. Se o Espírito Santo ele tem os atributos dos dons espirituais, eu vou pedir um dom espiritual para quem? Para Deus, para Jesus ou para o Espírito Santo? Espírito Santo. Então quando eu vou orar e ele fala assim, ô Jesus, me abençoa com dons espirituais, não estou orando errado, não? Muito errado. Muito. Eu estou pedindo algo a Jesus que foi dado ao Espírito. Então é vontade do Espírito Santo. Jesus fala assim, vou dar. O Espírito Santo tem personalidade. Eu estou citando um negócio que dá, não é que é Bíblia diz, não, pelo amor de Deus. O Espírito fala assim, não, mas Jesus falou que dá, mas eu não quero te dar. Eu estou falando de personalidade, não estou falando que o Espírito Santo vai fazer isso não, tá bom? Estou falando de personalidade. Você tem uma personalidade. Alguém usa o seu nome e fala assim, vou te dar. Aí chega até você e fala, fulano que deu. Fala assim, foi ele que te deu. Mas a terra é minha, eu te dou se eu quero, então eu não vou dar não. Certo? Então é personalidade do Espírito Santo. Então, quando... Sim. A Natália perguntou aqui, mas... Não, peraí. Quem perguntou? Natália. Então pergunta. Não, tá perto. Pergunta, meu filho. Não, Pergunta. eu falei para assim, mas como que pode, Natália? Se os três é Deus, por que se eu pedir para Deus, ele não vai me dar? Vai entrar algo aí, irmão, que é o tempo da ignorância. Tá? Existem coisas que acontecem que você vai questionar, mas como? Por que isso? O tempo da ignorância. Existe um assunto na teologia que é discipulado cristão. No discipulado cristão vai entrar o tema oração. No tema oração, o discipulado cristão vai te ensinar a orar. Mas como assim, pastor? Olha, não vai falar coisa não, porque Jesus ensinou a orar. Jesus não ensinou a rezar. O que é reza? É resenha. O que é reza? É cópia. É você repetir. Repetição de palavras. Isso é reza. Tá? Então, quando Jesus falou assim, quando vocês orar, olhem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus não estava ensinando os discípulos a repetição de palavra. Ah, pastor, mas você faz isso. Sabe por que eu faço isso na oração? Para os crentes que veio da igreja católica, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Está errado. Vosso é um atributo dado às autoridades terrenas. Vossa senhoria, vossa não sei o que, tá? Mas ao Deus Trino é teu nome, porque é dele e não de mais ninguém. A vossa senhoria é porque o Tiago é vossa senhoria, mas amanhã pode ser o Aleph. É por isso que é vossa, porque é de muitos. Mas ao teu, porque é dado só a Deus. Então é Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Porque só o nome dele que é santificado e de mais ninguém.
Tá? Então, quando eu oro, é para vocês saber como que se ora ao Pai Nosso. Tá? Mas Jesus estava ensinando a orar e não a repetir. Então, quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai Nosso que está no céu, ou seja, ao Senhor que está no céu, seja a honra, a glória, Tu és glorificado, Tu és santo, Tu és poderoso, a Ti seja dada a honra, a glória, o louvor. Então, é o que Jesus estava explicando na oração. Não dobre os joelhos e já vai: Senhor, me dá meu carro. Não, bajula Deus primeiro. Senhor, Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu socorro, a minha fortaleza. É assim que você começa a oração e vai seguindo. O Pai Nosso é um modelo de oração, tá? Então, quando você aprende a orar e vai orar errado, aí você não vai receber não. Mas se você não sabe orar e o Espírito Santo faz o quê? Intercede por vós com gemidos indescritíveis. Então, quando você não sabe orar, o Espírito Santo intercede por você. Aí a oração sobe, chega lá, e o Pai já vai agir e fala: não, Senhor, não, Deus, não, peraí, deixa eu te explicar a oração do Diogo, tá? É que ele falou essa palavra, mas na verdade ele quis dizer isso, tá? É uma explicação bem prática para você aprender o que é a intercessão do Espírito Santo, tá? Mas, se você aprende a orar, você ora do jeito certo, tá? Então, os dons espirituais são atributos do Espírito Santo. O que eu acabei de explicar sobre atributos? Que é algo atribuído a uma pessoa, tá? Então, os dons espirituais é um atributo do Espírito Santo. Então, quando eu vou pedir os dons espirituais, eu peço para o Espírito Santo, que é Deus. Se você vai pedir para Deus, está pedindo do jeito certo. É Deus da mesma forma. Mas se você sabe orar e vai orar, e sabe orar com inteligência, você vai orar do jeito certo, porque o diabo também sabe. Então, se você vai orar errado e você sabe orar do jeito certo, o diabo vai chamar você de preguiçoso, falar assim: não vai receber, tá? E pode impedir as suas bênçãos, aquilo que você está pedindo. Pode falar. Então, você estava falando das repetições. Jesus mesmo fala que temos aqui vãs repetições. Isso. Como faz os Espíritos. Como faz os Espíritos. Porque pelo muito pedir e repetir, você tem alguém. Não. Não é. Não é pelo muito pedir, por muito repetir que você vai receber, tá? Na verdade, tudo é graça, tá bom? Mas se você sabe orar do jeito certo, ore do jeito certo. Não é que você vai pedir: agora eu estava pedindo os dons espirituais para Deus, eu não recebi por causa disso. Agora o pastor falou que é o Espírito Santo, eu vou pedir e vou receber. Não, é graça. Se o Espírito Santo é atributo dele, se ele querer te dar, ele te dá. Se ele não querer, meu irmão, não adianta você desviar, porque você vai para o inferno. Amém? Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então, são atributos atribuídos ao Espírito Santo. E ele dá a cada um particularmente para aquilo que lhe apraz. Tá? Falando ainda sobre os dons espirituais, se você deseja os dons espirituais, o primeiro passo é o batismo do Espírito Santo, que é um dom do Espírito Santo. Tá? E esqueci a palavra. A prova, não é essa palavra, mas a prova do batismo do Espírito Santo eu vou falar em línguas. Tá? Se você deseja os dons espirituais, primeiro você busca o batismo do Espírito Santo. Quando você receber o batismo do Espírito Santo, você vai buscar os dons espirituais e relacione os dons que você quer. Paulo fala: escolher os melhores dons. Só que tem algo que é principal na hora de pedir os dons espirituais. Você tem que ter no seu coração que esse dom que você está pedindo é para a edificação do corpo, que é a igreja. Você tem que ter isso no seu coração. Se você pedir dons espirituais para o seu próprio, para você próprio, para você ser reconhecido, para você ser o melhor da igreja, você corre o grande risco de não receber e se decepcionar com o Espírito Santo. Mas vocês não perguntam, eu perguntar. É bom? O dom que eu vou pedir, o irmão já tem o dom. Ele vai dar para você também. Não tem problema. Ele diz que pode ter mais de uma pessoa com o mesmo dom, certo, Tiago? Pode ter a mesma pessoa com o mesmo dom na igreja, tá? Mas peça sempre os melhores dons. Eu aconselharia você pedir os dons espirituais. O primeiro dom que você pedir seria o discernimento de espírito. Para mim, é um dos dons mais capacitados para o crente. Porque os dons do discernimento
ele vai capacitar você a discernir um espírito que está se manifestando em alguém ou na igreja. Se é da carne, se é de Deus ou se é do diabo. E essas três coisas podem acontecer no meio da igreja. Uma pessoa aventureira, rodar por aí e copiar umas línguas estranhas e falar umas coisas e não ser nada, ser ela mesma. Ou pode ser a pessoa ser usada pelo diabo e falar em línguas estranhas e não ser Deus, e ser o diabo. Quem vê da máquina sabe muito bem que o diabo fala em línguas também. Tá? Então, são os dons do Espírito. Entenderam sobre a personalidade do Espírito Santo? O Espírito Santo realmente é uma personalidade, é um ser que tem... a personalidade do Espírito Santo é forte, hein? É forte. A personalidade do Espírito Santo é forte. Então, o Espírito Santo é um ser que tem personalidade. Alguma pergunta? Posso ir para o próximo? Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis. Como sempre, né? A revistinha da escola bíblica nunca dá para ir até o final, né? Mas estamos falando do principal que eu quero que os irmãos entendam, tá? O assunto é para que você deseje o batismo do Espírito Santo. Esse ensino é para isso. Para você que não é batizado com o Espírito Santo, desejar o batismo do Espírito Santo. Então, nessa revista, você aprende que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem personalidade, tá? O Espírito Santo se entristece, tá? O Espírito Santo tem atributo, que eu já falei, né? Nem entrei no assunto atributo, mas já falei, tá? Então, você conhecendo isso, você vai ter agora um certo cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Você vai ter um certo cuidado com as suas palavras, né? Com o seu andar, com o seu comportamento, para você não entristecer o Espírito Santo. Quem é filho aqui, levanta a mão. Eu sou filho, meu pai já foi, minha mãe está viva ainda. Tá? O que acontece quando você vai pedir algo para o seu pai ou para a sua mãe, se você deixou eles tristes? Entristeceu a mãe, deixou a mãe nervosa lá, tá jogando as panelas pelas paredes. Aí você fala, ô mãe, me dá aquele vestido lá. Já amarga a porcaria já. Então o que você faz? Você bajula primeiro a sua mãe. Ô minha mãezinha, ô meu papaizinho e tal. Aí o pai já fala, já veio um golpe. A mãe sempre cai, mas o pai é mais velho. Aí você fez lá, lavou a louça, limpou a casa, lavou a roupa, deixou tudo bonitinho. A mãe chega, fica leve, satisfeita. Não tem como, né? Não tem como negar. O Espírito Santo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Alegra o Espírito Santo. Deixe ele feliz. Pastor, como que eu deixo o Espírito Santo feliz? Cantando os louvores. Não vai cantar a música do mundo, não. O Espírito Santo é sensível. Aí você está lá no seu quarto, lá no banheiro, tomando banho. Aí tá lá, eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Cantando música de Leonardo. Aí o Espírito Santo vai ficar feliz como, irmão? Você conhecia, né? Então, cante louvores. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por... Olha só que declaração você está fazendo sobre o Espírito Santo. Quando você for dobrar o joelho na oração, que for pedir isso para ele, meu irmão, já está no meio do caminho. Já está no meio do caminho. Você vai no Espírito, ele está vendo, ele já está assim, ó. E pede, meu filho, pede, então eu já vou mandar. Entendeu? É assim que se alegra o Espírito Santo, orando, lendo a palavra, dando bom testemunho. É assim que você alegra o Espírito Santo. Quando você vai pedir, meu filho, ele já está empacotado já com a fitazinha de presente já. Entendeu? Glória a Deus. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres, prodígios, no poder do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, procurei para mim enquanto eu leio aqui, Romanos 15, 19.
e a fonte de todo poder e milagres. Mateus capítulo 12. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus é conhecida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele realiza milagre, o Espírito Santo realiza maravilhas. Tá? Quem sabe o que é maravilhas, irmão? Milagre, pastor, já não é maravilha, não. Milagre é milagre. Maravilhas são maravilhas. Tá? Quem sabe, quem quer saber o que é maravilhas? Eu. Só Tamires? Muito pouco, não vou falar não. Eu. Quem já viu maravilhas? Quem já viu maravilhas? Eu. Ninguém viu? Eu. O Tiago, o Alex, João, o Camargo. Quem mais estava? A gente viu maravilhas no monte. Edgar. Choveu em todo lugar. Mas no lugar que a gente estava orando tinha um círculo e só naquele círculo que tinha estrela. E ali não choveu, não molhou uma folha de capim. Molhou. E a irmã estava de prova. A gente desceu, chegou aqui. E ainda, viu, Tiago? A gente não viu. Acabou de falar aqui, ó, maravilhas que são visíveis e invisíveis. Teve uma maravilha que ninguém viu. Eu fui perceber isso depois de muito tempo foi que eu fui perceber. No comentário das irmãs. O que foi que as irmãs falou quando a gente chegou aí? Não choveu lá, não? Como que vocês estão todos? Sim. Eu falei que não choveu aonde? Onde nós estávamos. Onde não estava. Mas em todo outro lugar choveu. Por que a gente chegou com os pés secos e com a roupa seca? E o capim estava grande, hein? E o capim estava grande. Nem as pernas da calça não molhou. Então a maravilha que a gente não viu. A gente veio tão alegrado com a maravilha que a gente viu lá que parece que a gente veio flutuando. A gente chegou aqui sem nem um molhadinho e os pés secos. Sendo que quando chove não faz lama nesse monte aí. E a gente chegou aqui, as irmãs olhou, as irmãs estavam aqui, a Zezé estava, a minha esposa estava, a também estava também? Elas olharam para nós e falaram, onde que vocês estavam? Não choveu lá não? As pessoas que vocês estavam dentro do carro. Tinha 5 pessoas lá no... E as 5 testemunham até hoje. E a nossa preocupação. Como é que nós vamos chegar lá e vamos morar? Vamos logo, vai chover. Vamos logo, vai chover. Quando nós abrimos a Bíblia, dá uma lapada na orelha. Será que vocês não podem vigiar comigo nem meia hora? Nós dobrou o joelho, Fabiano. Nós foi mais de uma hora de oração, já levantamos da oração, já foi no louvor e nem aí pra chuva. E depois nós olhamos, quem foi que falou? Foi o Camargo. Camargo. Não, foi o Alisson. O Alisson. Pastor, você não percebeu nada não? E tá tudo escuro, né? Parece que choveu no monte todo e aqui não. A gente nem percebeu a chuva. Aí quando a gente saiu do sítio, o Camargo ainda com a lanterna do celular, falou, pastor, choveu mesmo, ó, tá tudo molhado aqui. Mais uma coisa, a cama estava molhada, a gente não se molhou. Isso é maravilha, é sinais do Espírito Santo na natureza, tá? Quando ele para o sol, quando ele para a chuva, isso são maravilhas de Deus. Por isso que quando Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram maravilhados. Maravilhosa, muito bem. Glória a Deus, isso é a palavra, né? Ficaram maravilhados. Eu já vi, na minha casa aconteceu, eu pedi ao Senhor sinal, pedi a chuva e era um verão na Bahia, que quando era verão mesmo. E eu pedi ao Senhor um sinal que mandasse uma chuva naquele momento. Eu ainda estava falando quando caiu aquela chuva e parou. Napoleão Falcão. Misericórdia. Quem conhece Napoleão Falcão? Oh, Napoleão Falcão, o maior pregador de escatologia do mundo inteiro. Napoleão Falcão pregou muito aquele homem quando era jovem. Na cidade de Mutuípe, na Bahia, próximo a Ubaíra, ele estava pregando na praça pública e começou a chover. E o povo começou a se espalhar. Ele deu um grito no microfone: não vai sair ninguém. Não é para ir embora ninguém. Todo mundo vai ficar aqui. Ele levantou a mão para o céu e falou: chuva, para agora em nome de Jesus. Já estou parando. Ele pregou naquele dia, ganhou quase a cidade inteira para Jesus. Cidade de Mutuípe, na Bahia. Romanos 15:19, lê para mim. Pelo poder dos sinais e prodígios na plenitude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírio tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quem foi que falou isso aí? Apóstolo Paulo. Então, o poder de milagres e prodígio no
poder do Espírito Santo. Então isso é atributo do Espírito Santo, milagres e prodígios. E Paulo está falando isso aí. Com poder de milagres e prodígios, tenho pregado o Evangelho em todas as partes. Então, irmão, por isso que é necessário você buscar o batismo do Espírito Santo e os dons do Espírito, para onde você estiver pregando, irmão, acontecer milagre para provar a palavra de Deus, tá? Nós, irmãos, confesso que nós estamos meio em falha nesse negócio, tá? Já aconteceu coisas maravilhosas aqui nesta igreja. Um dia eu estava pregando aqui, tá? E fui posicionado pelo Espírito Santo a orar por cura. Ele vai falar uma unção de cura aqui. Uma das pessoas que foi curada foi a Zezé. E lembra disso? Você não estava aguentando nem subir esse carro. Tá? Então, outra pessoa aqui que foi curada, que eu não lembro quem foi. Mas esses sinais, irmãos, são para aqueles que pregam o Evangelho. Então você precisa pedir isso, tá? Precisa pedir isso, o poder do Espírito Santo. A sua irmã Tereza, como foi? Terezinha? A irmã Tereza foi em uma outra oportunidade. Mas uma coisa que você não falou, eu fui batizado no Espírito Santo com 4 pessoas na igreja. Né? Foi aqui. 4 pessoas na igreja. O pastor, a igreja, quem mais? A Zezé, a Gi, eu, você e o Camargo. Nesse dia era estudo, não é? Era estudo, mas não teve estudo. Orou 1 hora. Deus tomou. Foi mais de 1 hora de oração, Tiago. Não teve estudo. Aí Deus tomou, tinha essas 5 pessoas aqui, e o Alho foi batizado com o Espírito Santo, e aí não teve ensino mais. Só glorificou a Deus. Detalhe, eu fui enforcado pelo pastor nesse dia. Ele falou, fala em língua. É porque o Espírito Santo, lembra que eu falei? Que o Espírito Santo já está com presente para te dar? O Espírito Santo, como é que é? Fabiano. Já estava assim, ele está aqui, ó. O Espírito Santo já estava assim, ó. Vai colocar em cima dele. E ele com medo. Eu vim de cá, peguei no pescoço, ajoelha. Ele ajoelhou, ele pega, ele não pega daí, recebe em nome de Jesus. Ele começou a pular e falar ele. Eu estava vendo o batismo, então eu estava vendo o negócio.